Quem foi? David Paul Yonggi. Conversão e início do ministério. Cho nasceu em um lar budista e foi assim até os 19 anos, quando, após ficar doente de tuberculose, se converteu à fé cristã. Após a sua conversão, ele se uniu a uma igreja pentecostal. Inicialmente foi intérprete de missionários norte-americanos, mas em 1958, começou a pregar num bairro pobre de Seul. Após o serviço militar, abriu um novo templo em Seldamun, em 1961, com 1.500 membros. Após um tempo, se casou com Kim Sung-yi, filha de sua associada Jazil Choi Kim, com quem tiveram 3 filhos. Nesta época também implantou uma estratégia de evangelismo de reuniões eclesiásticas nas casas dos membros, o que fez com que a igreja crescesse bastante. Por um erro de tradução, seus livros até hoje são considerados como os predecessores da igreja em células, porém, o próprio David Yonggi Cho é contrário a essa prática. Sua igreja inspirou grandes ministérios, como por exemplo, os 2 Lighthouse Church, Ghana, MCI 12, Colômbia, Calvary Temple, Índia, Mission Cristiana Elim, El Salvador. Após a igreja crescer, chegando a mais de 10.000 membros, a igreja comprou uma grande propriedade na ilha de Yoido, no Rio An, construindo um grande auditório. Segundo números da própria igreja, ela possui aproximadamente 800.000 membros. A igreja sustenta cerca de 500 missionários. A Yoido Full Gospel possui igrejas espalhadas pelo mundo, como por exemplo, nos Estados Unidos, Brasil, China, Japão. O reverendo David Cho Yonggi, fundador da maior e mais popular igreja da Coreia do Sul, faleceu em 14 de setembro de 2021 aos 85 anos. Ele estava hospitalizado desde junho de 2020 e faleceu em Seul após sofrer uma hemorragia cerebral. Cho fundou a Yoido Full Gospel Church em 1958, que cresceu e se tornou uma das maiores igrejas do mundo, com mais de 480.000 participantes por semana, de acordo com a Leadership Network, uma organização internacional de líderes religiosos. Ele transmitiu o evangelho de esperança ao povo coreano, que caiu em desespero após a Guerra da Coreia, disse a igreja em comunicado. Ele foi fundamental para o crescimento da igreja coreana, especialmente desenvolvendo a Yoido Full Gospel Church como a maior igreja do mundo. Mais conhecido como David Yonggi Cho ou Paul Yonggi Cho no exterior, o falecido pastor iniciou sua igreja em Seul com 5 fiéis em 1958, quando a Coreia do Sul ainda lutava para se reconstruir das cinzas da Guerra da Coreia, que durou entre 1950 e 1953. Sob sua liderança, a igreja alcançou um crescimento explosivo e se tornou um símbolo do rápido crescimento do cristianismo no país, que até então era profundamente confucionista, uma doutrina baseada em um sistema filosófico chinês. Li seus livros quando jovem e passei a viver na 4ª dimensão, sonhando com o impossível e buscando ser a experimentar mais de Deus. Fundador e pastor da Yoido Full Gospel Church, em Seul, Coreia, conhecida como a maior igreja do mundo, com cerca de 1 milhão de membros. Palestrante conhecido mundialmente, Cho escreveu vários livros, entre eles A 4ª Dimensão, Viva na 4ª Dimensão, O Espírito Santo, Meu Companheiro e a Fé que Move Montanhas. Este livro marcou uma geração. Discussões teológicas à parte, Paul, depois David, Yonggi Cho foi um pastor que impactou sua geração, tornando sua igreja a maior do mundo. Uma igreja que amava e ama orar. Completou sua jornada, seu ministério. Meu respeito à sua memória. Partiu hoje, 13 de setembro, para o Pai, um dos maiores generais de Deus em nossa geração, e David, Paul, Yonggi Cho. Sinal de mais 1936, 2021 sinal de mais. Quando novo convertido, um amigo me emprestou o livro As Soluções para os Problemas da Vida, de autoria do Dr. Yonggi Cho, e também algumas fitas cassete de suas pregações quando veio ao Brasil. Isso revolucionou a minha vida de oração, renovou a minha mente, com relação à fé e esperança, bem como me levou a uma busca de comunhão com o Espírito Santo que marcaria a minha vida. Eider Médici Dantas Paiva.
Quando fixamos o olhar no Espírito Santo, ele toma o pincel da fé, mergulha-o na tinta da Palavra de Deus e desenha belos quadros sobre a tela de nosso coração. Dr. Paul Yonggi Cho sinal de mais 1936, 2021 sinal de mais. Seu legado para a Coreia do Sul e para o mundo jamais será esquecido. Um dos maiores líderes cristãos dos nossos dias. Ele foi um garoto budista filho de um comerciante de meias que cresceu em uma Coreia tomada pela falência econômica, pobreza e miséria decorrentes da guerra que assolou seu país e o dividiu em dois. Aos 19 anos de idade foi diagnosticado com tuberculose e se converteu após ter sido visitado por uma moça que lhe anunciou o Evangelho e logo em seguida foi curado de sua doença. Sentindo uma chamada para pregar a palavra de Deus, acabou pela direção do Espírito sendo envolvido no trabalho ministerial ainda bem novo, interpretando missionários americanos. Enquanto estava no seminário teológico conheceu uma mulher que viria a se tornar sua sogra e com ela começou um projeto de evangelismo em um bairro muito pobre e afastado do centro entre as colinas de Seul. Em tendas simples e rasgadas começou o ministério através do qual o Espírito Santo impactaria sua nação e influenciaria o pentecostalismo nas décadas de 70, 80 e 90 em todo o mundo tendo por base fundamental a vida de oração e muitos milagres. Não muitos anos depois, a igreja se mudou para o centro de Seul e se tornou uma das maiores igrejas do mundo. Foi presidente do Concílio Mundial das Assembleias de Deus entre de 1992 a 2000. Foi líder de muitas organizações de fraternidade entre líderes pentecostais em todo o mundo.